As lições bíblicas desse segundo trimestre de 2017 vêm falar sobre o caráter do cristão, que diz assim: moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. A capa é esta, né? E a terceira lição deste trimestre traz o título seguinte: Melquisedeque, o rei de justiça. O nosso texto áureo está em Hebreus no capítulo 7, versículo 17, que diz: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso texto áureo fala o seguinte: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Então, nós vamos nessa terceira lição deste trimestre estudar sobre Melquisedeque. E nós, a princípio, já vamos entendendo que Melquisedeque, na realidade, quando nós vamos estudar a mais profundo, nós vamos que Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, pois ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra, corrompida, exerceu o papel de rei e sacerdote ao mesmo tempo, sem fazer parte da linhagem de Israel. É Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho. A este era sacerdote do Deus Altíssimo. Isto está escrito em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo de sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. O ponto central da nossa lição fala que Melquisedeque foi um sacerdote santo no meio de uma geração corrompida. Mas, afinal de contas, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um personagem misterioso. Ele surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico e que o torna mais enigmático ainda. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça, ou Meu Rei é Justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém. Isso quer dizer rei da paz. Um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele aparece na história bíblica quando Abrão retornou de uma jornada arriscada, na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família. Quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava por ali, foram então ali derrotados por uma confederação de 4 reis, liderado por Quedorlaomer, rei de Elão. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados, nascidos em sua casa. Derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. Melquisedeque traz características peculiares. Ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconheceu que uma vitória tão grande, com um número menor de combatentes, só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão. Ele era rei de Salém e Melquisedeque, Gênesis 14, 18, diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então, ele era um rei. Ele também era um sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, pois ainda na mesma referência de Gênesis 14, no versículo 18, parte B, diz assim: segundo Gardner, Melquisedeque, que conhecia Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio ou devido a uma revelação sobrenatural.
percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão como sacerdote e abençoou dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, no parte B, diz isto, que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui, então, se vê a primeira referência bíblica acerca do dízimo. Séculos antes da lei, que inclui o dízimo como preceito obrigatório para Israel, Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote de Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Então, aqui nós também temos que aprender, nessa lição, vamos aprender as lições do caráter de Melquisedeque. Nós veremos que Melquisedeque tinha um caráter justo, um caráter pacífico também. O próprio nome diz que ele era rei de justiça. E esta é a tradução primeira de seu nome. Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante de justiça. Seu nome identifica-se com seu caráter. Suas atitudes decorriam de seu caráter libado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos aos despojos. Ele também tinha um caráter pacífico. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Isto você vê em Hebreus, no capítulo 7, versículo 2, parte C. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, e também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Segundo a ordem de Melquisedeque, nós vemos que havia um novo sacerdócio. No livro de Hebreus, se vê que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que ele era superior. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Isso você pode conferir em Hebreus, no capítulo 7, e versículo 11. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais com missão muito elevada. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, você também encontra esta referência. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito, sim, pois esse outro sacerdote que seria levantado é o nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto você vê o salmista dizendo no Salmo 110, versículo 4. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão
ou levítica. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te girei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A referência bíblica é em Hebreus, capítulo 5, versículo do 5 ao 6. Na Bíblia, não é isto? A ordem de Melquisedeque, ou melhor, a expressão segundo a ordem de Melquisedeque, é tipológica. Jesus não pertencia à tribo de Levi, por isso não seria consagrado sacerdote de acordo com a lei. Ele pertencia à tribo de Judá, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. A referência bíblica já é em Hebreus, no capítulo 7, versículo 13 ao 16. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, como está em Hebreus, no capítulo 5, versículo 6, e no capítulo 7, versículo 7. Era um sacerdócio eterno. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 6, você vê isto. Com tais características, Jesus é superior a Levi, a Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Hebreus, no capítulo 7, versículo do 6 ao 10, você vê esta referência. Então, com tudo isto, nós vamos concluir a lição vendo que a Bíblia registra a história de homens que tiveram papel importante na história. E Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quando e como. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Porque dele assim se testifica, ali em Hebreus, no capítulo 7, versículos 17. E com esta palavra eu concluo, dizendo: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Tenha uma boa aula e seja abençoado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Meu nome é Rosa Marques e esta foi mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical.